O que fazer quando uma criança tiver convulsão? Eu sou Audicleia, sou médica emergencista e hoje vou falar sobre o que fazer e o que não fazer diante de um quadro de crise convulsiva. Eu trouxe aqui um boneco para poder facilitar a explicação. Então, estou aqui com uma criança em meu colo, de repente essa criança começou a apresentar crise convulsiva. O que eu tenho que fazer? Eu preciso colocar essa criança de lado e levantar o queixo dessa criança. E ela continua aqui tendo crise convulsiva. Então, por que eu preciso colocar tanto o corpo da criança quanto a cabeça de lado e levantar o queixo? Então, vamos entender. Quando a criança começa a ter uma crise convulsiva, ela começa a produzir uma secreção na boca. Se ela permanecer nessa posição, ela pode se engasgar com essa secreção e morrer. Por isso que eu preciso colocar tanto o corpo quanto a criança de lado, porque essa secreção ela vai escorrer aqui pelo canto da boca. E por que eu preciso levantar o queixo? Então, paciente quando está nessa posição, a língua fica na base. A língua na base, ela pode fazer com que essa pessoa se engasgue com a própria língua, fique com falta de ar e também pode levar à morte. Por isso que coloco o paciente de lado, o corpo todinho, e elevo o queixo desse paciente. Então, não adianta também apenas só rodar a cabeça aqui e levantar o queixo, porque o paciente também vai obstruir a via aérea nesse local. Então, preciso colocar de lado e levantar a cabeça. Eu posso segurar nessa posição, enquanto a criança está tendo crise convulsiva, levantando aqui. Eu posso também, se a criança estiver no chão, levantar o braço dessa criança, colocar aqui embaixo da cabeça enquanto ela tem a crise convulsiva, assim como eu posso também segurar nessa posição como se faz no adulto, para evitar que o paciente fique batendo a cabeça no chão. Devo também folgar, ou seja, afrouxar as roupas desse meu paciente. A maior parte das crises, elas ocorrem devido a quadros de febre. Então, o que eu posso fazer também? Posso também fazer o resfriamento desse meu paciente, dessa criança, né? E, por exemplo, a criança está com 40 graus de temperatura, eu posso pegar um pano umedecido, colocar aqui na cabeça. Eu posso pegar uma água, molhar aqui a cabeça dessa criança, posso tirar a roupa toda, molhar o corpo dessa criança e já vou me preparando para levar essa criança para o pronto-socorro mais próximo de casa. Há uma controvérsia na literatura, alguns trabalhos dizem que vale a pena resfriar e outros dizem não vale a pena resfriar porque a criança ela vai ficar tremendo de frio, mas é aquela questão, o que os trabalhos que dizem que vale a pena resfriar alegam? Eles dizem, olha, se quando a temperatura do corpo está alta, as moléculas elas trabalham de forma mais rápida, a partir do momento que nós olhamos a cabeça da criança, ou seja, a partir do momento que nós resfriamos a cabeça, o corpo da criança também, para que essa água ela evapore, ela retira calor do corpo. Quando ela retira calor do corpo, aquela temperatura de dentro do corpo que estava mais alta e as moléculas estavam trabalhando muito rapidamente devido à temperatura, a temperatura começa a baixar e as moléculas começam a trabalhar num ritmo mais próximo ao normal, e assim nós vamos diminuir o tempo de crise convulsiva e diminuir os danos que essa crise convulsiva prolongada poderia causar para essa criança. Também, se tiver em casa aqueles supositórios que pode aplicar no reto da criança para diminuir a temperatura, nós também podemos utilizar, certo? E outro detalhe importante também, evitar de ficar tentando fazer com que a criança pare essa crise convulsiva. Essas contrações são involuntárias, ou seja, a criança não está convulsionando porque ela quer. Então, o que nós devemos fazer é proteger a cabeça, proteger a via aérea, evitar que a criança venha a se engasgar por conta de secreção, diminuir a temperatura e já ir se preparando para levando essa criança para o pronto-socorro mais próximo. Importante também tentar identificar o motivo dessa crise. A maioria das convulsões, como eu já falei, elas são devido a quadros de febre, certo? E qual que é o motivo dessa febre?
Ah, não, mas meu filho ele tem crise convulsiva porque ele já tem epilepsia. Desde que ele nasceu ele tem crise convulsiva. Não, doutora, o meu filho é porque ele já tem epilepsia e ele deixou de tomar a medicação porque a receitinha venceu e eu acabei que não comprando o remédio. Então, à medida que for indo para o hospital com a criança, já vá tentando identificar mais ou menos o motivo da crise para tentar facilitar até o entendimento do profissional que vai receber esse paciente no hospital. Que isso facilita bastante pela historinha que a mãe conta, pela... Ah, não, ele já está com febre há 3 dias, hoje a febre aumentou e ele teve crise convulsiva, tá bom? Lembrando que não adianta ficar tentando botar o dedo na boca, objeto na boca para evitar a criança de morder a língua, porque o simples fato de levantar o queixo já evita que isso aconteça, tá bom? Eu espero ter sido útil, desejo a todos vocês uma excelente semana, um grande abraço, eu vou continuar sempre à disposição e no próximo vídeo eu vou tentar explicar sobre como agir diante de uma crise convulsiva em adultos, tá bom? Um grande abraço.